Então diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que por pretexto, que é por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Creio que só a leitura dela já é suficiente para aquecer o nosso coração. Mas nós queremos que o Senhor fale mais conosco nessa noite. E que o Senhor use a minha vida para que a Tua igreja possa sair daqui edificada pela Tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Paulo tinha uma maturidade muito grande. E quando a gente lê as cartas de Paulo, não só essa, mas outras cartas, você vai perceber o nível de maturidade que Paulo tinha. E muitas vezes, quando você lê as cartas de Paulo, você se sente envergonhado com algumas coisas que você faz, ou com aquilo que você é. Mas para que Paulo atingisse essa maturidade que ele tinha, ele precisou passar por algumas situações difíceis. Então as provações têm esse intuito, o intuito de nos tornar mais maduros, de nos tornar mais experientes. E eu queria começar então fazendo uma pergunta para a nossa reflexão a respeito da palavra. E a pergunta é: quando você passa por alguma dificuldade, por alguma provação, por algum problema, a quem você atribui o seu problema? A quem você atribui a sua dificuldade? A quem você culpa por isso, pela sua dificuldade? Normalmente as pessoas têm a tendência de culpar o diabo. Estou passando por essa dificuldade, por essa luta, e o diabo é culpado pela minha dificuldade. Muitas vezes sim, concordo com você. Mas muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, Deus permite que as coisas aconteçam em nossas vidas para que nós possamos crescer ainda mais. Então o diabo não é o principal culpado das nossas lutas. E se nós tivermos de culpar alguém, nós precisamos olhar para Deus, não como um olhar de culpa, mas com um olhar daquele que quer nos forjar, quer mudar nossas vidas, quer nos fazer mais parecido com Ele. Uma vez que nós estamos em Cristo, queremos ser parecido com Cristo, então as provações devem fazer parte das nossas vidas. Porque se a gente olhar para Cristo, Cristo foi provado em muitas áreas da sua vida. Cristo passou por muita dificuldade, inclusive a sua morte foi uma morte terrível. E antes da sua morte, ele foi muito provado, desde Getsêmani até o Calvário, ele passou por situações difíceis. Então, se eu quero me parecer com Cristo, as provações fazem parte, então, da formação do meu caráter e faz parte da imagem de Cristo que vai ser forjada na minha vida. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso, os irmãos viram isso na semana passada. Aqui era a primeira prisão do apóstolo Paulo. Paulo foi levado para Roma, preso. E a prisão de Paulo, aqui no caso que ele estava em Roma, quando ele escreve para os filipenses, não era aquela prisão no calabouço que ele ficava lá, não. Era uma prisão domiciliar. Ele tinha a oportunidade então de conversar com outras pessoas. Não era uma prisão tão rígida como outras prisões, a segunda prisão que ele teve, mas era uma prisão mais domiciliar, uma prisão mais tranquila, digamos assim. Então ele escreve essa carta e tantas outras cartas, por exemplo, Efésios, Colossenses e Filemão, ele escreve da prisão. E essa carta que ele escreve para os filipenses, ele estava passando então uma situação muito difícil na sua vida. Mas Paulo entende de que a pregação do Evangelho produz satisfação, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo. Essa era a ideia que Paulo tinha com relação ao Evangelho. Preso, e passando por situações difíceis e preso injustamente, mas mesmo assim o apóstolo Paulo, ele não ousa dizer que o diabo é culpado
ele não ousa dizer que Deus é culpado da sua prisão. Ele entende de que tudo aquilo que aconteceu com ele era propósito de Deus na vida dele. E aí é que eu falo para você mais uma vez, que maturidade, né? Que crescimento que esse homem teve, de entender que a sua prisão, que as suas lutas, que as suas dificuldades era propósito de Deus para fazer com que ele crescesse. E se nós queremos, irmãos, de fato nos tornar maduros, de que de fato as pessoas possam reconhecer em nós maturidade, então nós precisamos entender que as provações faz parte da nossa vida como cristão. Amém? Normalmente a gente não quer sofrer, faz parte de nós. O ser humano não quer sofrer. Quem gosta de sofrer aqui? Ninguém gosta de sofrer. Nós queremos uma vida melhor, nós estudamos para ter uma vida melhor, nós oramos para que Deus nos livre das coisas ruins. Não é assim que a gente faz? Ninguém quer sofrer. A gente vai viajar, por exemplo, a gente ora assim: Senhor, nos livra de acidente. Está errado fazer essa oração? Não está errado. Mas muitas vezes Deus quer que o acidente aconteça. E aí? Para que Ele quer que isso aconteça? Eu não sei. Cada pessoa sabe do propósito na sua vida. E Deus ensina, para cada situação difícil, Ele ensina para nós o que Ele quer com as nossas vidas. Um dia desse, um irmão estava compartilhando conosco, sofreu um acidente lá na igreja, de que o acidente dele foi propósito de Deus. Isso ele fala abertamente, de que isso foi propósito de Deus, para que ele pudesse então ter tempo mais com Deus e com a família. Ele entendeu o que eram os propósitos de Deus para a vida dele. Então, se nós passarmos provações e não entendermos o que Deus quer com essas provações, então a provação foi inútil nas nossas vidas. Mas se nós entendermos o propósito da provação e tirarmos lições dela, então valeu a pena. O apóstolo Paulo, em cada provação que ele enfrentou, em cada situação que ele enfrentou, ele soube tirar proveito. E ele diz que tudo o que aconteceu com ele foi para o progresso do Evangelho. Foi para que o Evangelho crescesse mais ainda. Que maturidade, que coisa tremenda. E aí o texto que a gente leu, ele pode ser dividido de maneira para ficar didático para nós. O boletim está um pouco diferente, porque o boletim é mais para a célula. Então é mais um estudo direcionado para a célula. Você pode fazer algumas anotações para que você então faça isso melhor na sua célula. Mas o primeiro ponto que a gente pode dividir aqui é do versículo 12 ao versículo 14. Paulo vai mostrar para nós que a adversidade contribui para o encorajamento dos crentes na pregação da palavra. Do versículo 15 ao versículo 17, Paulo vai nos mostrar que a proclamação da palavra de Deus está acima dos interesses humanos. No versículo 18, Paulo vai nos mostrar que a pregação da palavra de Deus produz alegria em nossas vidas. Então essa é basicamente a divisão do texto que a gente acabou de ler. E ele começa no versículo 12 dizendo assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Em primeiro lugar, você pode perceber aqui que o apóstolo Paulo, ele não se concentra no seu sofrimento. Ele não se concentra na autopiedade. Ele não puxa o sofrimento para ele dizer assim: olha, eu estou preso, algemado, impedido de viajar, de visitar, de abrir novos campos, está difícil para mim. Paulo não vê o seu sofrimento, ele não chama os irmãos para olhar para ele como um coitadinho. Paulo não se vê como perseguido, Paulo não se vê como uma pessoa coitadinha, mas ele entende de que o sofrimento que aconteceu na sua vida era por causa do Evangelho, por causa do avanço, do crescimento do Evangelho. Tem pessoas que passam por alguma situação difícil, e o que é que ela faz? Normalmente a gente faz, em vez da gente mostrar que o Evangelho é mais importante do que nós, a gente faz com que as pessoas olhem para nós e nos vejam como coitadinhos. Olha como fulano está sofrendo, está sendo perseguido, como é difícil para ele, vamos dar um abracinho nele aqui. Não, Paulo não escreveu a carta para os filipenses para que os filipenses olhassem para ele como coitado, mas ele escreveu a carta para que os filipenses fossem fortalecidos, motivados para que o Evangelho crescesse mais ainda, e não para que as pessoas ficassem olhando para o sofrimento dele. Mas a gente pode perceber em muitas igrejas e em muitas pessoas, de que se elas passam por alguma dificuldade, seja na igreja, seja no trabalho, elas começam a puxar as coisas para ela e dizer:
eu sou coitadinho, eu sou coitadinha, estão me perseguindo. Paulo não via dessa forma. Paulo entendia que tudo que aconteceu com ele aconteceu para o progresso do Evangelho. Paulo entendeu que a palavra é mais importante do que o obreiro, que o vaso é de barro, mas o conteúdo é precioso. Paulo entendeu que o que importa não é o bem-estar do crente, mas o avanço do Evangelho. Paulo não estava preocupado com ele mesmo, estava preocupado com o Evangelho. Não importa se ele estava preso, se estavam perseguindo ele, se odiavam ele. O que importava para Paulo era que o Evangelho estava sendo pregado e estava avançando. Quantas vezes nós, irmãos, fazemos o inverso? Se eu não estou à frente, a gente fica igual PSDB e PT, né? Aquela briga, PSDB e PT. O PT está no poder, aí o PSDB fica torcendo para que o PT se lasque, né? Se arrebente. Aí está o PSDB e o PT fica lá, agora vai se arrebentar. Parece um partidarismo. Se eu não estou à frente, então que não dê certo. Se eu não estou na direção, então que não dê certo. Paulo não tem essa briga. Se eu não estou à frente, que não dê certo. Paulo queria que o Evangelho crescesse, que o Evangelho se expandisse, que o Evangelho tivesse progresso. Isso era a motivação do apóstolo Paulo. Não era uma briga partidária, mas o interesse dele era que o Evangelho, que Cristo fosse reconhecido. Amém, irmãos? Então tudo que ele diz aqui logo no início, ele diz para encorajar os filipenses para que não se sentisse desanimado com a perseguição sofrida por apóstolo Paulo, mas que eles se sentissem motivados para que o Evangelho crescesse cada vez mais. Que coisa linda de se ver, né? Um cara com um coração totalmente focado em Deus e que tirou todos os olhares que tinham sobre ele, tirou dele e falou assim: o que importa não sou eu, o que importa é Cristo. Eu estou preso, o mensageiro está preso, mas o Evangelho não está. Isso é que Paulo quer que a igreja entenda. Eu, mensageiro, estou preso. Paulo, aquele que prega a palavra, está preso, mas a palavra não está. A palavra não está presa. Amém, irmãos? Depois Paulo olha para o seu sofrimento como abertura de novos caminhos para o Evangelho. Você pode ver que Paulo usa a expressão dizendo assim, versículo 12 ainda, contribuindo para o progresso do Evangelho. Essa palavra progresso do Evangelho é um termo que era usado particularmente para designar o avanço de um exército ou de uma expedição. O termo significa ainda avanço pioneiro, ou seja, um termo militar grego que se refere aos engenheiros do exército que avançava à frente das tropas para abrir o caminho em novos territórios. Não sei se você já fizeram alguma expedição dentro da mata fechada. Não sei se você tiver a experiência de coivar a roça, ou melhor, de fazer roça, né? De primeiro olhar o campo para ver se aquele terreno que você quer mesmo, e aí você vai lá, faz aquela capina. Não sei se você tiver essa experiência e até chegar naquele lugar você passou por uma mata fechada, e para poder passar pela mata fechada você precisou de um facão para cortar ali aquelas coisas que atrapalhavam a sua passagem. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, é que ele era aquele cara que ia à frente, fazendo com que aquilo que impedia a passagem das pessoas fosse desobstruída. É isso que Paulo está dizendo. Eu fiz a frente, eu sou o pioneiro, eu fui à frente do exército, desbaratando as coisas, tirando as coisas do lugar, né, preparando o caminho para que vocês que vêm atrás possam então pregar mais livremente. Eu fiz a frente, eu sou um pioneiro. É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele fala para o progresso do Evangelho. E longe da prisão fechar as portas do Evangelho, pelo contrário, ela abriu as portas do Evangelho.
Porque aquilo que Paulo não podia fazer estando solto, agora ele faz estando preso. Então ele foi à frente. Por exemplo, aqui no mutirão, na Vila Frei Solano, nós somos o que somos hoje porque teve uma irmã que abriu o caminho aqui. Não sei se os irmãos lembram, mas a nossa igreja, ela funcionava ali na garagem, no quintal do irmão Manel. E foi a irmã Sônia que foi a primeira a vir para cá, saía da casa dela, vinha para cá, fazia a célula, fazia o culto naquele lugar não muito apropriado, mas fazia o culto, visitava os irmãos, fazia a célula. Ela foi a pioneira aqui nessa igreja, a irmã Sônia Miranda. Então ela veio, abriu, edificou algumas células e falou assim: agora é com vocês, faz acontecer. Depois disso, com os outros irmãos, então se engajaram na obra de Deus, e a coisa estava acontecendo, né? Os líderes de células, supervisores, a irmã Vânia, o irmão Ideglan, supervisor, né? O irmão Pedro, o Railton, que é supervisor também, e tantos outros irmãos que estão engajados nessa obra, para que essa obra continue. Mas teve uma pessoa que fez como o apóstolo Paulo, veio à frente, foi o pioneiro, abriu portas, abriu caminhos para que a coisa acontecesse. E é exatamente isso que a gente pode ver no texto bíblico. Alguém que vai à frente, abrindo caminho, para que então o evangelho possa se expandir e ser edificado, solidificado. Amém, meus irmãos? Então, em vez de impedir o progresso do evangelho, a prisão de Paulo serviu para tirar obstáculos e aumentar a propagação das boas novas, ou seja, do evangelho. No versículo 13, você pode ver aí: de maneira que as minhas algemas, ou minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo diz que, aqui no versículo 13, de que as suas cadeias, que a cadeia dele em Cristo, elas foram úteis. Por quê? Porque através das suas cadeias, da sua prisão, ele então consegue alcançar pessoas diversas. Em especial, ele alcança aqui a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. O imperador romano tinha uma guarda de elite, e essa guarda de elite era então a guarda pretoriana. A palavra pretório significa tanto um lugar como um grupo de pessoas. Em especial, Paulo está falando aqui de um grupo de pessoas que ele alcançou estando preso ali. Olha só o que acontecia. Durante 2 anos que Paulo esteve preso, dia e noite, Paulo era preso a um soldado dessa guarda por uma algema, visto que cada soldado cumpria um turno de 6 horas. A prisão de Paulo abriu caminho para a pregação do evangelho no regimento mais seleto do exército romano, a guarda imperial. Paulo, no mínimo, podia pregar para 4 homens todos os dias. Toda a guarda pretoriana sabia da razão pela qual Paulo estava preso, e muitos desses soldados foram alcançados pelo evangelho. No mínimo 4 homens, durante 6 horas, estava ali próximo do apóstolo Paulo, algemado próximo do apóstolo Paulo. E aí você imagina o cara ouvindo o evangelho durante 6 horas por um dos maiores apóstolos, escrevendo cartas para outras igrejas, pessoas que iam visitar ele conversava a respeito do evangelho. Os caras estavam em contato o tempo todo com Paulo, durante 6 horas. Será que seria possível Paulo ter um contato 6 horas com os guardas do Império Romano, se não estivesse preso? Seria impossível, né? Ou seria quase impossível. Mas pelo fato de ele estar preso, estar próximo ali, amarrado junto a um soldado romano, então isso possibilitou que Paulo pregasse durante 24 horas. Claro que eu creio que ele dormia, todo mundo dorme normalmente, mas Paulo teve a oportunidade de pregar para essas pessoas durante 2 anos, todos os dias, o evangelho para eles. E eu queria que você abrisse em Filipenses capítulo 4, versículo 22, quando Paulo finaliza a carta. Quem é que ele cita? Filipenses 4, 22. Quem é que Paulo cita, irmãos, quando ele termina a carta de Filipenses?
Ele começa no versículo 21. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente a guarda pretoriana, especialmente o da casa de César. Provavelmente Paulo tenha ganhado algum desses caras aqui. Se ele estivesse solto, talvez isso não tivesse acontecido. Mas preso, ele ganha os caras, finaliza a carta e diz: principalmente aqueles que estiveram presos comigo ali, vigiando. Então Paulo via a sua prisão como uma forma, como uma abertura para que o evangelho fosse pregado. A gente olha a dificuldade da nossa vida, irmãos, a gente olha com outros olhos. A gente nunca consegue olhar a dificuldade como uma forma de Deus trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos pregar o evangelho. A gente sempre olha como a ação do diabo. A gente sempre olha como a ação do inimigo. A gente nunca consegue olhar como um propósito de Deus para que eu possa pregar o evangelho para outras pessoas. Por exemplo, você está desempregado, você vai fazer uma entrevista e está lá junto com outras pessoas ali. Talvez Deus te colocou naquela fila daquele lugar de desemprego ali, para procurar um emprego ali com outras pessoas, para que você tivesse então a oportunidade de falar para aquela pessoa do lado. Um exemplo. Mas Paulo nunca conseguia ver as coisas pela ótica do diabo. Paulo não exaltava o diabo como aquele que é poderoso para fazer coisa na vida dele, mas Paulo exaltava Cristo e entendia que Cristo era aquele que colocava situações difíceis para que ele então crescesse e que o evangelho crescesse. E ele entendeu isso. Em vez de Paulo estar ali reclamando, dizendo assim: eita, que coisa difícil, estou pregando o evangelho, o nome de Deus, o nome de Cristo, e eu estou preso. Não está certo esse negócio não. Mas Paulo não reclamava. Paulo via isso como uma oportunidade de pregar o evangelho de Deus. E ele fez isso. Prova é que alguns tenham se convertido, e ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Coisa tremenda, né? Que coisa espetacular. Depois Paulo, ele não só prega para os guardas pretorianos, né, os guardas da pretória, mas Paulo também prega para todos os demais membros do palácio. Ele fala, vamos ler o texto novamente, para a gente poder fixar na nossa cabeça. De maneira que as minhas algemas em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. De todos os demais. Então quem estava perto dele, fosse soldado ou não, quem estava perto dele tinha então a oportunidade de ouvir o evangelho. Ele pregava. O que ele queria era pregar. Querer pregar o evangelho. Lá em Atos capítulo 28, abra aí. Atos 28. No versículo 23. Pelo fato da sua prisão ser uma prisão domiciliar, Paulo tinha alguns privilégios. E Atos 28, 23, a gente entende de que Paulo estava preso em Roma. E essa prisão que Paulo está aqui em Roma, em Atos 28, é exatamente a prisão que ele escreve para a igreja de Filipos. E aqui ele vai dizer assim, no versículo 23 do capítulo 28. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras bem falou o Espírito Santo a vossos pais,
por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe: de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Que já é o desenrolar da conversa de que quando Paulo prega para aquelas pessoas. Então, preso, Paulo não via a sua prisão. Preso, Paulo não via que a sua prisão era um impedimento para que o evangelho fosse expandido. Ele pregava. E aqui a gente pode perceber o início da conversa e o desenrolar da conversa daquilo que Paulo fez durante a sua prisão ali em Roma. Amém, meus irmãos? Amém? No versículo 14, você pode ver aí na sua Bíblia, a Bíblia diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você pode perceber aqui em terceiro lugar, que Paulo viveu de tal modo que estimulou outros irmãos a falar com mais ousadia a palavra de Deus. Se Paulo tivesse preso e estivesse murmurando pela sua prisão, talvez os irmãos não seriam estimulados a pregar a palavra, mas pelo fato dele ter estado ali na prisão e ter sido encorajado pelo Espírito Santo, ter sido fortalecido pelo Espírito Santo e se alegrado pelo Senhor, que ele fala: regozijai-vos, sempre me regozijarei. Pelo fato de Paulo estar alegre pela sua prisão e encarando a prisão de cabeça erguida, isso então estimula outras pessoas a pregar o evangelho. Ou seja, o fato de Paulo estar preso e encarar a prisão como algo de Deus na vida dele, como um propósito de Deus na vida dele, então outras pessoas olharam para ele e entenderam que era o propósito de Deus e ficaram cheios de ousadia e de coragem para também pregar a palavra de Deus. Então foi útil a sua prisão. Paulo não estava preso ali porque ele tinha cometido algum crime. Paulo estava preso porque tinha pregado o evangelho de Deus. E os irmãos então foram encorajados com a prisão de Paulo a falar, a pregar de maneira mais ousada, de maneira mais desafiadora. Paulo estava vivendo um momento difícil que nenhum ser humano quer viver, mas ele não baixou sua cabeça, se alegrava, ele via aquilo como um benefício para o reino de Deus. Quando os crentes souberam que Paulo estava preso por causa de Cristo, eles foram encorajados fortemente para pregarem a palavra da verdade. Todos ali sabiam que Paulo estava preso por causa de Cristo. O tom da carta é um tom de alegria. Mesmo quando a situação estava difícil, ele demonstrava alegria. Tem gente que passa por uma situação tão pequenininha, né? Tão fácil de ser resolvida, e ele já... Meus irmãos, parece que ele faz isso para que as pessoas possam sentir pena dele. Situação tão pequena, tão sem sentido às vezes de ficar dessa forma, né? Tão fácil de se resolver, mas que parece que aquilo é como uma bomba no coração dele que explode e ele não consegue mais levantar a cabeça. Paulo preso, e ele sempre demonstrava no seu rosto, no seu coração, uma alegria. A palavra que eu queria dizer era tão insignificante, não estava saindo, mas saiu agora. Tão insignificante, mas que luta para que ele permaneça daquele jeito. A luta dele não é para ficar alegre, mas a luta dele é para ele permanecer daquele jeito. Parece que às vezes é assim, mas Paulo não. Ele sempre demonstrava alegria no seu coração, na sua vida. Quantas vezes passamos por situações difíceis e só o que sabemos fazer é reclamar com Deus, reclamar. Precisamos entender os propósitos de Deus para cada situação que Ele nos permite viver, pois estas situações podem contribuir para o progresso do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Do versículo 15 ao versículo 17, Paulo vai nos mostrar que a proclamação da palavra de Deus está acima dos interesses humanos. Está acima dos interesses humanos. E aí você pode perceber que Paulo vai fazer um contraste aqui. Um contraste
entre aqueles que pregam a palavra com a motivação certa e um contraste entre aqueles que pregam a palavra com a motivação errada. A grande sacada aqui desse texto bíblico é que os dois pregavam a palavra certa. Os dois grupos de pessoas pregavam a palavra corretamente. Paulo, em momento algum, critica o conteúdo da mensagem. Paulo, em momento algum, ele mostra que aqueles que pregam com a motivação errada estavam com a palavra errada. A crítica não é contra a pregação, mas é contra a motivação. Você vai perceber aí, vamos ler o texto bíblico? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Você pode perceber aqui que Paulo vai mostrar que a pregação de ambos eram verdadeiras. Alguns pregavam com a motivação correta e outros não. Mas Paulo está dizendo que o que importa é que a palavra seja pregada e os partidarismos sejam deixados de lado. A igreja de Filipos parece uma igreja perfeita, mas não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que, de vez em quando, como acontece em muitas igrejas, surgem uns partidozinhos dentro da igreja. E o que aconteceu aqui é que na igreja existia alguns partidozinhos. Uns que pregavam o evangelho porque amavam a Cristo, porque queria que ele crescesse, e outros pregavam para mostrar para Paulo de que eles não precisavam dele. E de que sem ele eles podiam fazer até muito mais. Vou tentar explicar isso aqui melhor. Talvez eu possa até exagerar na minha explicação, mas é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: essas pessoas que pregavam o evangelho com motivação errada estivessem dizendo o seguinte: nós vamos bombar muito mais do que o apóstolo Paulo. Nós vamos expandir muito mais do que ele. Com qual interesse? Para que eles apareçam. Para que ele mostre para Paulo e para o outro grupo de que eles também podem fazer muita coisa. Não era uma pregação motivada pelo amor como outros pregavam aqui, que tinha esse grupo que pregava por amor. E Paulo até fala sobre ele, o grupo que pregava por amor, pregava porque via que Paulo estava engajado na defesa do evangelho, e falou assim: nós estamos contigo, Paulo. Por isso eles pregavam, porque eles queriam estar com Paulo, porque sabiam que o propósito de Paulo era um propósito santo e justo, era uma causa justa. Ele falou assim: então nós estamos contigo, Paulo. Mas por outro lado tinha aqueles que diziam assim: nós não estamos contigo, mas nós vamos fazer com que o evangelho seja pregado. E Paulo falou assim: tudo bem, sem nenhum problema, não importa de que lado vocês estejam, o que importa é que o evangelho seja proclamado. Não importa de que lado, de que partido você está, o que importa é que o evangelho seja proclamado. É claro que Paulo não estava apoiando a divisão. Ele não apoia a divisão. Se você for ver mais na frente, Paulo faz uma chamada para nós, lá em Filipenses capítulo 2, ele faz uma chamada para que as pessoas tenham humildade, e ele usa Cristo como fundamento para a humildade, para que não houvesse divisão dentro da igreja. Você pode até ver isso comigo na Bíblia, no capítulo 2, ele vai falar claramente a respeito, exortando os irmãos para o amor fraternal, exortando os irmãos para a humildade, e ele mostra que a humildade e de que o amor fraternal era uma base muito grande para que não houvesse partidarismo. Paulo não apoia o partidarismo, mas nesse momento aqui, o que Paulo queria destacar era: eu não quero que meu coração esteja azedo diante dessa situação, eu quero é que o evangelho seja proclamado. Não existe o partido de Paulo, não existe o partido dos pregadores. O que importa é que Cristo seja pregado. É isso que Paulo queria que a igreja fizesse: Cristo seja proclamado.
Não é uma regra que ele tenha que ser pregado dessa forma. Não é uma regra que tenha grupos para pregar, que tenha grupo nas igrejas, grupinhos para cá, grupinhos para lá, para que um queira pregar mais do que o outro e um competir com o outro. Não é essa a ideia de Paulo. Não é um princípio que ele está ensinando aqui. O que ele está mostrando é o seguinte: todo partidarismo precisa cair por terra, e o que importa é que Cristo seja pregado, mostrado para as pessoas. E nesse momento aqui, Paulo faz algo que talvez fica muito difícil de entendermos. Ele fala que ele seja pregado, mesmo com a motivação errada, mas que ele seja pregado. Eu não sei qual é a intenção dele quando ele disse que as pessoas deveriam pregar, mesmo com a motivação errada, mas ele queria que ele fosse pregado. Talvez no fato das pessoas começarem a proclamar o Evangelho de alguma forma, falando sobre Cristo, talvez em algum momento as pessoas despertassem e falassem: epa, está errado, estou pregando para as pessoas e não estou vivendo isso. Talvez fosse essa a intenção do apóstolo Paulo quando ele falou: o que importa é que o Evangelho seja pregado. Mas há um alerta para nós com relação à nossa motivação, porque isso não é uma regra. Foi uma exceção que Paulo abriu aqui e eu creio dessa forma. A nossa motivação nunca deve ser, quando pregarmos o Evangelho, nunca deve ser partidária. Nunca deve ser partidária. E nós que somos uma igreja em célula, isso pode acontecer facilmente. A minha supervisão cresce mais do que a de fulano. A minha célula cresce mais do que a de fulano. Olha a minha geração. Olha quantas células eu gerei. Quando eu penso assim, é porque no meu coração há partidarismo. O que importa não é que minha célula cresça. O que importa é que o reino de Deus cresça. O que importa não é que a Batista cresça, a primeira igreja batista cresça, e que a Assembleia de Deus não cresça. Não é isso que Paulo quer dizer para nós, não. Ele quer falar o seguinte: o que importa é que a igreja batista cresça e que a Assembleia também cresça. O que importa é que as igrejas cresçam, e não a nossa. Quando eu puxo sardinha para a minha brasa, dizendo que minha igreja é melhor e que ela tem que crescer, eu estou sendo partidário, e não falo do reino de Deus, eu falo de partidarismo. Não é só a igreja batista que tem que crescer. Tem que crescer a Assembleia Presbiteriana, tem que crescer a comunidade, tem que crescer. Não é só a igreja batista, não é só minha célula. Eu não tenho que estar, quando o irmão estiver multiplicando a célula aqui na frente, eu não tenho que estar com raiva do irmão porque ele multiplicou e eu não multipliquei. Eu tenho que dizer: o reino de Deus está crescendo. As pessoas foram alcançadas pelo reino de Deus. Eu não tenho que estar torcendo para o irmão que está pregando aqui ou em qualquer outra igreja, que ele pregue e que ele se enrole com a palavra. Não, eu tenho que torcer para que ele pregue corretamente e que os corações sejam alcançados pela palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Quando o Evangelho é pregado, o partidarismo então é sucumbido. Porque o que importa é que Cristo apareça e que nós possamos desaparecer, diminuir. Amém, meus irmãos? No versículo 18, encerrando essa palavra, Paulo diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. A pregação da palavra de Deus produzia alegria no coração de Paulo. Uma pessoa comprometida com o Evangelho, ele vê dessa forma as coisas. Ele se alegra quando o Evangelho é pregado, seja por um doutor em teologia, seja por um novo convertido. Se Cristo está sendo pregado, para Paulo, o que importava? E Paulo ficava muito alegre de olhar e ver que o Evangelho estava sendo anunciado em todos os cantos ali em Filipos, que a igreja estava anunciando o Evangelho.
Ele diz: eu me regozijarei, sempre me regozijarei. Como eu estou feliz. Eu sou pastor e também exerço uma função de professor, mais ou menos ali no seminário. E o que eu mais me alegro é quando eu vejo os irmãos que são alunos ali, quando eles pregam o Evangelho. E aqueles que já se formaram também, quando eu vejo eles pregando o Evangelho e eles pregando ali com fidelidade a palavra de Deus, eu me alegro muito. Fico meu coração muito alegre. Quando eu vou em alguma reunião em que nós, pastores, não estamos pregando, mas que está pregando é o irmão, e o irmão começa a pregar a palavra com tanto amor, com tanta pureza e com tanto cuidado, com tanto zelo, e aí eles pregam a palavra e eu olho assim e falo assim: meu Deus, que coisa linda ver esses irmãos pregando. Eu não consigo olhar o outro como meu competidor, como aquele que vai me superar. Se ele me superar, melhor ainda. Como tem muitos que me superam na igreja, e que eu olho para eles pregando e falo assim: rapaz, esse irmão, ele prega muito melhor. No próprio seminário tem aluno que sabe muito mais do que eu, e que se brincar me bota no bolso. E aí eu fico olhando assim a humildade do irmão em aprender, estar ali, e eu fico alegre por isso. E quando ele dá uma palavra, faz um comentário na aula, e eu vejo que o que ele falou acrescentou muito mais do que aquilo que eu falei, eu me alegro por isso. E tem que ser esse o nosso coração, nos alegrar, porque o Evangelho está sendo pregado. Isso é que importa. Amém? Está sendo propagado. Tem alguns que pregam com mais eloquência e com mais fervor, outros pregam com mais tranquilidade, com mais calma. Mas o que importa é a personalidade. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Alguns gritam mais, outros gritam menos. Mas o que importa? O Evangelho está sendo pregado, é isso que importa para Paulo. E nós precisamos nos preocupar com isso, com a mensagem do Evangelho. Hoje tem muitas pessoas que pregam o Evangelho com a motivação, prega um falso Evangelho com a motivação errada, ou com a motivação certa, aliás. Uns pregam um falso Evangelho com a motivação certa, e esse Paulo condena. Não é pregar um falso Evangelho com a verdadeira motivação, mas é pregar um verdadeiro Evangelho com a verdadeira motivação. Isso é ideal, é o perfeito que Paulo quer. Mas ainda assim, se tiver a motivação errada, mesmo assim, prega o Evangelho. É difícil entender isso, né? Mas é o que o texto está dizendo. Mas o que Deus quer que nós façamos é direcionemos a nossa motivação para pregar o Evangelho verdadeiro com a motivação verdadeira. Porque aí Deus olha e Deus se alegra com nossas vidas, de saber que o nosso intuito é pregar o Evangelho verdadeiro com a motivação verdadeira, e para que possamos, através disso, gerar verdadeiros cristãos. Fique de pé nesse momento. Curva sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. E se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, eu quero que você esqueça o diabo, esqueça ele, esqueça as trevas, coloque o seu coração, a sua vida em Deus, e pergunte para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? O que que o Senhor quer me ensinar com isso? O que que o Senhor quer me fazer? O que que o Senhor quer me mostrar? Qual é a área que o Senhor quer que eu cresça com essas provações? O que que o Senhor quer que eu viva com tudo isso? E eu tenho certeza que o Senhor te dará uma resposta. E eu quero fazer um convite nessa noite. Quero fazer um convite para você que ainda não é evangélico e deseja entregar nessa noite o seu coração para Jesus. Você ainda não é crente.
mas hoje você quer entregar o seu coração para Jesus, você quer entregar a sua vida para Ele, eu queria desafiar você a vir até aqui à frente, dizendo: eu quero entregar o meu coração para Jesus. Você que ainda não é evangélico, está assistindo essa mensagem, seja pelo YouTube, seja pela TV Ágape, canal 40, seja em qualquer lugar, se você entendeu essa mensagem, você quer entregar o seu coração para Jesus, hoje, agora, é a oportunidade que Deus está dando para você. Arrepende-te, volte-se para Deus, entregue o seu coração a Ele. O texto que nós lemos, que a pregação que nós ouvimos agora, fala de um homem que entregou a sua vida por uma causa, porque ele acreditava que essa causa era uma causa verdadeira. E o convite para você nessa noite, nesse momento, é um convite para se entregar a Cristo, para se entregar ao Evangelho de Deus, que são as boas novas. Um Evangelho verdadeiro, uma causa verdadeira, a um Deus verdadeiro. Se você deseja fazer isso, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. E se você vai fazer isso na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja agora, então você pode fechar os seus olhos. Nós iremos orar nesse momento. O segundo convite é para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade na sua casa, por alguma provação, seja na célula, seja na família, seja no emprego. Se você está sofrendo alguma coisa na sua vida, no sentido de perseguição, no sentido de lutas, no sentido de adversidade, de algum problema, e você quer que eu ore pela sua vida, então você vai sair do seu lugar e você vai vir até a frente aqui. Se você está enfrentando alguma situação na sua vida e você quer que nessa noite eu ore pela sua vida, então você vai sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Eu creio que Deus pode reverter qualquer situação adversa nas nossas vidas. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E mesmo que Ele não faça nada na sua vida, revertendo essa situação, mas Ele vai mostrar qual é o verdadeiro propósito dessa provação na tua casa, na tua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, diante do Teu altar, Senhor, para pedir que o Senhor possa reverter essa situação adversa nas nossas vidas, que o Senhor possa, Deus, trazer paz aos nossos corações, solução para esse problema, que a Tua mão poderosa venha agir sobre a nossa dificuldade, venha agir sobre as nossas provações, venha agir, Senhor, sobre as nossas barreiras, quebrando em nome de Jesus. Deus, eu não sei o que essas pessoas estão enfrentando, estão passando, mas o Senhor sabe, o Senhor Deus que sonda os corações, o Senhor sabe o que cada pessoa está enfrentando, o Senhor conhece cada dificuldade, e eles estão aqui nessa noite, Deus, porque eles confiam em Ti, eles vieram aqui na frente para receber a oração, porque eles confiam, não no pregador, não naquele que está orando, mas eles confiam no Senhor, na mão poderosa do Senhor. Deus, que o Senhor venha agir sobre a vida deles, Senhor, que o Senhor venha solucionar cada problema, cada dificuldade, que o Senhor mostre para eles, que o Senhor se preocupa com eles, que o Senhor venha confortar os corações, que o Senhor venha trazer paz nos corações aflitos, que o Senhor venha trazer descansos nos corações desesperados, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha, Deus, trazer uma solução para os problemas dessa noite, seja na célula, seja na família, seja em casa, seja na vida pessoal, sentimental, financeira, Deus, seja em que área for, mas que o Senhor venha agir com a Tua mão poderosa, Senhor. Eu sei, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é um Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo passar a pé enxuto.
mostrando assim o teu poder sobre os outros deuses, mostrando o teu poder sobre a adversidade. Tu é um Deus que conseguiu, Deus, fazer com que o mar revoltado, uma grande tempestade, se acalmasse. O Senhor mesmo ontem, hoje, será eternamente, e eu sei que o Senhor trará soluções para cada problema, e aqueles que o Senhor não quiser solucionar, mas o Senhor vai mostrar qual é o verdadeiro propósito de cada sofrimento. Que cada pessoa possa reconhecer isso e se alegrar e dizer: eu regozijo e sempre me regozijarei no Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, meu irmão. Dê um abraço no seu irmão. Fala assim: meu irmão, como foi bom estar com você nessa noite. Você é tão precioso para mim. Eu te amo tanto. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.